No último foi no final que a gente estava rindo, né? Que ele perguntou para o próprio indivíduo, é, né, sobre a justiça ali, se tinha sido ele que matou, né? E ele falou que não. Quem gostaria de continuar aí a leitura? Eu posso ler mesmo. Ótimo, então. Vamos lá. Então, começando aqui no povo. O povo quase estático esperava a mensagem de esperança para eles que sofriam na pele o dragão do desespero. Antônio demorara um pouco na sua viagem espiritual. No entanto, como foi fazer uma caridade, os companheiros espirituais ficaram dando assistência aos ouvintes na Itália, até que este chegasse para novamente falar-lhes. As vibrações das suas palavras emprestavam às moléculas do ar energias vivificantes, para que os organismos que as respirassem se requintassem em vida e esperança. Frei Antônio lembrou-se de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, quando assim se refere: sobreveio a lei para que se aviltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei apareceu por misericórdia, continuou o tribuno sacro, e nos mostra quantas ofensas estavam escondidas sem que pudéssemos dar termo à ignorância humana, sem que pudéssemos aliviar pelo menos os sofredores, sem que pudéssemos visitar os encarcerados e levar-lhes uma esperança pela graça de nosso Senhor. A lei foi um fenômeno divino na terra, como que freio aos selvagens impulsos dos nossos corações, fazendo com que a inteligência não crie mais problemas, nem se retrate com vingança, sem primeiro saber da verdade. Graças a Deus, diga. Essa coisa da lei e essa questão da vingança, né? É interessante porque eu já falei aqui, né, que eu dou aulas para idosos, e uma das minhas aulas, não nesse semestre, mas nos 3 semestres passados, foi se a gente quer justiça ou quer vingança. E a gente abordou muito, eu abordei muito esse tema no sentido da evolução, né? E muitas vezes a discussão disso, né? De que se a gente realmente evoluiu e se a gente realmente quer justiça ou vingança, se a gente ainda não está com um pezinho na vingança, né? É tão interessante porque às vezes a gente se engendra no ódio por causa do excesso de informação e tudo, e esquece que de repente a gente está, na verdade, exercendo a vingança e não buscando a lei, no sentido, né, do amor mesmo, de fazer com que aquela pessoa possa mudar. Não que a gente não critique o erro, mas que seja dentro de um padrão, né? Mas a gente ainda quer muito vingança dentro da gente, né? Muitas vezes. Pois é, na minha... sempre a base é o amor, né? Com inteligência, por isso eu falo da inteligência aqui anteriormente, né? E a base tem que ser o perdão, né? Porque Jesus veio exatamente que era isso. Como é que você faz a justiça? Exercendo o perdão, né? Não julgando. Porque na hora que a gente põe na posição de julgamento, é muito difícil. Quando a gente põe no caminho da compreensão que Francisco nos ensina, aqui é o livro de Francisco, né? Aqui ele fala do episódio de Antônio de Pádua, que foi um discípulo
de Francisco, né? Que tinha uma retórica extraordinária e é um místico, né? Mas todo o caminho, a base é o perdão e não o julgamento. E quando a gente coloca no caminho do perdão, a gente vai buscar a compreensão e realmente ajudar o outro, em vez de julgar. Então, é muito importante a gente estar sempre atento a isso. Não é a questão é não julgar. Porque não existe nada totalmente certo e nada totalmente errado. E nós temos uma noção muito pouca, inclusive, do que é o amor, que a gente vem discutindo sempre aqui nesse momento, né? nesse horário que a gente está aqui juntos. O perdão é o caminho, a compreensão é o caminho, o afeto, o acolhimento do outro é o caminho. Por isso Jesus falou, né? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas a gente sempre enxerga no outro e não enxerga na gente. E por isso, na oração, vai falar outra vez: Senhor, perdoai como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Então, isso assim, a base para mim sempre no caminho é o perdão, do amor, com inteligência. Por isso que eu falo no início aqui. Não é que a gente vai ficar, não é dar de bonzinho, é de compreender o outro em toda a sua dimensão. Porque a gente não passou pelo que o outro passou, não passou as dificuldades que o outro passou, os apertos que o outro passou, né? A educação que ele passou, quem foi meu pai, quem foi minha mãe. Meu pai era dependente químico, né? Como é que esse berço que eu nasci, qual a quantidade de amor que eu recebi, e depois essa criança cresce, como é que você julga ela? Né? Então, sempre o perdão, na minha visão. Sim, a gente vê a teoria com muita clareza, né, nesses livros, nas coisas que são faladas, mas acho que é até o finalzinho da frase, que eu acho que é realmente o que a Diva está levantando, né? Sem primeiro saber a verdade. Quantas vezes, né, vem aquela enxurrada de informação e a gente toma um partido sem nem saber, não é nem a fundo, sem saber realmente o que aconteceu. E a gente faz isso o tempo inteiro. Vem aquela enxurrada de informação, a gente acaba tomando partido de um de outro, e às vezes, depois a gente sabe realmente a história e vê que tomou um partido que não tinha realmente nada a ver. E não relata para a gente a verdade. Eles não falam para a gente a verdade. Então, a pessoa que vem, por isso é muito difícil, porque é só Deus, gente. Eu teria muitos casos aqui. Chegar na verdade não é simples. Eu tenho um amigo que já falei aqui, só de Adalberto Barreto. A mente mente. Até a nossa própria verdade, a gente tapeia a gente mesmo. A gente tampa o sol com a peneira com a gente mesmo. Imagina um outro que chega para a gente retratando a verdade dele, que não é a verdade do outro. Como é que apura? Diga. Eu tenho um amigo que é procurador da República. Ele fala: a justiça é para, assim, né, a injustiça, né, só aplica para as pessoas pobres, negras, né, só a injustiça, né, ele fala que não é nem essa questão de vingança, ou ainda estamos lá né, na Idade Média, o julgamento, quem tem dinheiro, né, sempre vai. Mas pela visão sistêmica, né, da pedagogia sistêmica, que a gente trabalha na escola com as crianças desde, né, pequenininhas, por que ela não está ali prestando atenção? Por que ela é agressiva? Por que ela morde? Por que ela bate, né? E até hoje a gente ouve que a criança tem que ficar de castigo, tem que ser punida, a professora mas não olha qual é a verdadeira situação que essa criança está passando. E nisso vão se tornando os adultos, né, que passam a ser agressivos e tudo. Porque qual foi o modelo que foi apresentado? Foi esse de violência. Então,
existe um livro muito bonito que é Disciplina Positiva, Educação Positiva, né? Que ele fala isso. Ele fala assim, ninguém melhora sendo punido, sendo maltratado, né? Não sendo amado. As pessoas só vão melhorar. Eu falo isso, eu brinco muito lá no vôlei, que tem um menino que é muito crítico. Eu falo, educação positiva, educação positiva. Se você não elogiar, a pessoa não vai melhorar. Se você só apontar os erros, ela não vai melhorar. E a gente ainda está nesse modelo, né? Essa educação sistêmica já está aí já há vários anos, mas ainda nem todas as pessoas conhecem, né? É muito importante mudar esse olhar desde a criança, né? Por que que mordeu? Por que que bateu? Por que que agrediu? Por que que está chorando? Por que que não consegue prestar atenção? Ter esse olhar mais amplo, perceber a família, o que que vem, não julgar, né? Porque existe dados, né, já comprovados de que a maioria desses jovens que estão envolvidos com drogas principalmente a falta do pai. Mesmo que o pai more junto e tudo, às vezes não está presente, né? Às vezes tem outras questões. Mas, assim, já existem esses estudos. Então, olhar com esse olhar amoroso para a família, entender que cada um tem aquele pai, porque tem que viver aquelas situações e tal, mas acolher essa família, né? Esse trabalho que essa escola Maria Teixeira faz, né? As pessoas, quando chegam ali, é tanto amor, isso que o Rômulo fala, né? Tanto amor envolvido, que ele é como essa irradiação que a gente faz, vai aspergindo esse amor por toda a família. Daqui a pouco é todo mundo envolvido na escola, melhoraram as relações em casa. Então, esse ampliar, né, dessa visão, dessa amorosidade aí, que é só assim que acontecem essas mudanças, né? No acolhimento, no amor. Chega aí, Diego. Eu achei interessante a parte que fala que ele entra, as moléculas, né, para que as pessoas se equilibrem no ar, alguma coisa assim que ele fala lá antes. E aí eu fiquei pensando, eu juntei as duas coisas no sentido de que também nós, né, através da nossa energia, espalhamos essas moléculas, né, no ar. E que realmente, assim, como que a gente espalha essa molécula, como o Rômulo fala do amor, né, e do perdão, como que a gente realmente espalha essas moléculas, né, que saem da gente aí para melhorar aí o ar, né, e trazer paz para as outras pessoas, né, e tudo, através dessas coisas, dessas energias, porque, assim, eu sou, né, eu sou formada em direito, né, então eu advoguei muito tempo. Então, querendo ou não, assim, a gente vive num planeta em que ainda assim é necessário sim existir a lei. Assim, é necessário sim você punir o erro a partir de uma coisa que a sociedade diz que aquilo é erro. Não, mas como que a gente faz isso, né? O ideal seria realmente a gente ser, mas assim, a gente tem que viver dentro dessa sociedade e tem que sim estar dentro de uma forma mais equilibrada. Quando eu falo da lei ou vingança, da justiça ou vingança, quando eu falo o seguinte, a primeira lei foi a lei de Talião, né? Porque antes não existia nada. E a gente pensa que lei de Talião, né, que é o tal qual, né? Dente por dente, olho por olho, a gente ainda está ali. Quando fala, né? Eu concordo que ainda estamos na Idade Média, porque a gente ainda está um pouco nisso, dente por dente, olho por olho, né? Aquela coisa toda maluca lá. Então, eu vejo assim, que a gente ainda tem que ter o equilíbrio de estar aqui dentro dessa terra, viver dentro desse equilíbrio e buscar não ter a harmonia da gente, vendo que a gente ainda precisa, sim, viver dentro desse sistema, de certa forma, mas com amor, realmente. E a aplicação da lei, que ele está falando aí, ela é necessária, mas como? Infelizmente, a gente ainda não tem. E a gente é que tem que transmitir essas moléculas, né, de amor,
mesmo que seja aquele maior criminoso que está sendo divulgado na televisão, que está todo mundo procurando, em vez da gente odiá-lo, né, a gente tentar trazer o amor para ele, né, e buscar trazer esse amor dentro dessa energia que todo mundo está contra, né, e a gente trazer essa energia. Eu vejo isso, que são essas moléculas de amor. Como é importante. É diferente de quem vive a dor, porque também eu acho fantástico quem consegue passar pela dor, vamos dizer assim, um crime, que eu já tive, né? Quando eu fui falar isso, uma pessoa falou, professora, mas você não teve um parente morto, assassinado, assim, né? E aí você vira e fala assim, mas essa pessoa que sofre essa dor da perda, essa eu respeito no seu ódio, na sua raiva, porque é humano também, né? Então a gente tem que entender essa pessoa naquela hora, mas a gente tem que estar muito equilibrado, né, gente? A gente tem que estar muito, muito, muito envolvido nisso para tentar transmitir tudo isso. Toda essa retórica, ela, na verdade, a gente não pode esquecer de um ponto que, para mim, é muito primordial. O Rômulo exaltou todos as diretrizes, né, que a gente vem recebendo, né? A Neuza de como a escola funciona. Só que essa coisa, por exemplo, que a Neuza exaltou na escola, o Antônio prega a semente disso há quase 1000 anos atrás. Ele já disse para fazer assim. Quer dizer, então, é uma novidade? Não, não é novidade, não. Você ficar repetindo, porque nós precisamos fazer desse jeito, daquele jeito, a gente tem que tomar cuidado para não cair no que a Igreja Católica caiu, em que ela pregava, e as pessoas viam que eles agiam de outra forma. Porque nós somos assim. Nós pregamos uma coisa, mas vira e mexe a gente dá uma escorregada. Então, não é enaltecer o que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar a razão do porquê a gente não faz. Porque a gente já recebeu essa lição há muito tempo e várias vezes repetidas. Então, não é ficar repetindo o que a gente tem que fazer. O que a gente tem que buscar é o motivo de por que a gente ainda não faz. Porque não tratar com vingança, ter a justiça, as regras quando elas são necessárias, mas querer saber a verdade, tudo isso a gente tem aqui escrito na nossa frente, uma pessoa, um espírito falando isso há 800 anos atrás. E agora, em 2023, não mudou tanta coisa assim. Existem pontos em que estão se incrementando isso, mas no geral da humanidade isso não é o dia a dia. Então, acho que a grande preocupação, para mim, não é ficar, eu preciso rezar, eu preciso orar, eu preciso ser bom, preciso dar amor. Porque eu não faço isso 24 horas por dia e, com licença, ninguém aqui faz. Nenhum de nós, senão a gente não estava aqui. O que a gente precisa buscar é, dentro de cada um, o porquê que a gente não está fazendo isso mais tempo. Porque quando a gente está irritado na rua, a gente xinga, reclama. Porque quando se atrasa, a gente reclama. Quando uma coisa dá errada, a gente acha ruim. Quando qualquer coisa não acontece do jeito que a gente quer, a gente se aborrece. Isso é que a gente tem que perguntar. Porque aqui nada que a gente lê em livro nenhum, em dia nenhum da semana, é novidade para nenhum de nós. E provavelmente cada um aqui dá uma escorregada em algum ponto que ele chama atenção, seja em qual for a leitura, em algum momento do seu dia, da semana, do mês, do ano, que seja. Então, a nossa preocupação não é ficar nem repetindo as lições que eles dão, como fazia antigamente a Igreja Católica, nem ficar achando que dá para fazer aquilo o tempo todo. A gente tem que se perguntar realmente por que a gente não faz. Se a lição já foi dada, já foi repetida, a gente aprendeu parte dela, mas ainda, sempre que dá uma fugidinha. Acho que esse é o ponto. Seria porque dá trabalho? Claro, né? Aqui, Silvio. Não, mas é claro, né? A gente é envolvido
não só isso, por um mundo que gera vários prazeres e satisfações que a gente sabe muito bem que não é aspiração espiritual, é aspiração terrena, mas que a gente gosta, né? Então dá trabalho, você se desvincular de uma coisa que te dá prazer é dificultoso. Então não adianta dizer que eu sou bom, que eu oro, que eu quero o bem de todo mundo. Gente, vamos ser honestos, a gente ainda está muito mais por farinha pouca, meu pirão primeiro, do que eu tenho pouco, vou distribuir para os outros. Vamos ser honestos com cada um consigo mesmo. A gente está melhorando? Com certeza. Todo mundo aqui está muito melhor. Já deve ter evoluído muito, cada um aqui. Mas ainda tem uma enormidade de estrada para seguir. E a gente não está na Terra à toa, não. É porque a gente ainda é mais apegado a isso do que o lado de lá. Momento reflexão. Momento reflexão. Graças a Deus. Rômulo, seu microfone está fechado. Desculpa, eu estava dizendo que rapadura é doce, mas não é mole, não. Nossa, o Silvio hoje deu puxão de orelha na gente tem que procurar ser Eu não melhor. tenho puxão de orelha nenhuma, pô. Eu sou provavelmente mais errado que todo mundo aqui. Chamar atenção. Benza Mas eu acho muito legal, porque coloca a gente bem no chão mesmo, assim, do pé no chão, né? Porque realmente, assim, mas eu fico olhando assim, quando esses dias a gente estava conversando sobre isso, de que pelo menos um pouquinho, a gente ainda, como você está falando, né, Silvia, a gente está melhorando um pouquinho, a gente está melhorando. A gente já, por exemplo, não se envolve tanto emocionalmente em determinadas, né, assuntos, né? A gente já consegue. Eu falo assim, às vezes a gente tende a querer nem ouvir, né? Mas vamos dizer assim, o bacana seria conseguir ouvir e estar equilibrado, né? E aí, mas a gente já consegue dar um distanciamento, a gente já consegue dar uma orada de vez em quando lá, né? Quando não está tão envolvido, né? Então veja assim que a gente já está conseguindo. E outra coisa, a gente já consegue transmitir isso para outras pessoas também, né? Não fica só no nosso grupo de oração. De repente a gente está conversando com outra pessoa, a gente, né? Qualquer outro trabalho a gente vai passando para outras pessoas, né? Na rua, em pessoas que às vezes nem estão pensando sobre isso, né? Acho que a gente está melhorando um pouquinho. Não, mas eu falei, não é um pouquinho não, acho que a gente já melhorou muito. Provavelmente nessa época de Antônio aí, a gente devia ser aquela turma das atrocidades. Mas a gente melhorou muito, a gente consegue levar realmente muitos exemplos bons, consegue realizar muita coisa boa, mas assim, eu tenho muito, vou usar a palavra receio, mas não é a mais adequada, da gente não se transformar em proselitistas e cair na mesma descrença que a Igreja Católica caiu em função disso, de estar sempre pregando e exigindo, e as pessoas no dia a dia começarem a... Pô, mas esse padre não é bem isso que ele prega, que ele exige. Esse outro não é bem assim. E isso fez com que a Igreja perdesse muita força. Diga, Wina. Isso que você falou me lembra muito uma passagem de São Francisco, que ele falou aos discípulos dele: vá e pregue, se precisar, fale. Então, a gente está num processo de amadurecimento e reforma íntima, que ele vai muito além do falar, é um viver. E quando a gente vive, a gente se torna também um instrumento
porque a gente mostra da força da influência por meio da transformação. E aí a gente sai só do falar, 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 e a gente acaba vivendo a proposta do Espiritismo, que é a reforma íntima, ela é individual, mas ela vai reverberar em todo o coletivo, porque a mudança de cada um traz a mudança do coletivo. Então, eu concordo muito com isso. E da gente trazer os ensinamentos para a nossa reforma e não para do outro. Do outro, ele vai se reformar no tempo dele. Quando a gente está aqui, Deus não erra. A gente não está aqui igual quando a gente ia para a igreja e dizia, nossa, às vezes a gente vai em uma palestra, nossa, a palestra era a tua cara, você devia ter ido, era para você a palestra. Não, era para a gente estava lá no momento certo para vivenciar acolher aquele ensinamento. Então, quando a gente busca realmente o Espiritismo nessa forma de reforma íntima, de mudança interna, a gente automaticamente vira também instrumento por meio do exemplo. Isso aí.